Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz e as bênçãos do nosso Pai Celestial. Sejam bem-vindos a mais um estudo e leitura do livro A Verdade sobre os Anjos. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, santo e imaculado seja o teu nome. Aqui estamos, Pai, diante do teu trono, eu, meus irmãos e minhas irmãs, para te pedir perdão dos nossos pecados. Conceda-nos, Pai, o teu Santo Espírito, para que ele habite em nós e faça morada em nós e nos dê entendimento de tudo que for lido aqui. Fique com os nossos problemas e continue nos abençoando, é o que te pedimos, em nome do nosso Salvador, o teu Filho amado, Yahushua, que se encontra do teu lado direito no santuário celestial, no lugar santíssimo. É em nome dele que te pedimos hoje e sempre. Amém. Então, meu irmão e minha irmã, vamos dar continuidade à leitura do livro A Verdade sobre os Anjos, no capítulo 6, que o título é Os Anjos Antes e Depois do Dilúvio. O plano da salvação é explicado mais amplamente. Anjos mantiveram comunicação com Adão após a queda, informando acerca do plano da salvação e que a raça humana não se encontrava para além da possibilidade de redenção. Espiritual Gypsy, volume 3, página 52. Anjos informaram a Adão que, assim como a sua transgressão tinha produzido morte e infelicidade, vida e imortalidade seriam produzidas mediante o sacrifício do Filho do Eterno. The Spirit of Prophecy, volume 1, página 51. O Jardim do Éden permaneceu sobre a terra muito tempo depois que o homem fora expulso de suas deleitáveis veredas. Gênesis, capítulo 4, versículo 16. Foi permitido à raça decaída por muito tempo contemplar o lar da inocência, estando a sua entrada vedada apenas pelos anjos vigilantes. Patriarcas e Profetas, página 62. Adoração junto à porta guardada pelos querubins. A porta do paraíso, guardada pelos querubins, revelava-se a glória do Eterno, e para ali vinham os primeiros adoradores. Foi ali que Caim e Abel trouxeram seus sacrifícios. O Eterno condescendeu em comunicar-se com eles. O ceticismo não podia negar a existência do Éden, enquanto este permanecesse precisamente à vista, com sua entrada vedada pelos anjos vigilantes. A ordem da criação, o objetivo do jardim, a história de suas duas árvores tão intimamente unidas com o destino do homem, eram fatos indiscutíveis. E a existência e suprema autoridade do Eterno, a obrigação imposta por sua lei, eram verdades que os homens foram tardios em pôr em dúvida, enquanto Adão esteve entre eles. Patriarcas e Profetas, páginas 83 e 84. Caim e Abel tinham sido instruídos com respeito à provisão feita para a salvação da raça humana. Deles era requerido que praticassem um sistema de humilde obediência, mostrando sua reverência ao Eterno e sua fé no Redentor prometido, dependendo dele, mediante a morte dos primogênitos do rebanho e a solene apresentação do sangue como oferta queimada ao Eterno. Então eles tinham ciência que tinha que haver o sacrifício com sangue. Caim não estava disposto a seguir estritamente o plano de obediência e procurar um cordeiro e ofertá-lo com os frutos da terra. Meramente tomou do fruto da terra e desrespeitou as exigências do Eterno. Abel aconselhou seu irmão que não viesse diante do Eterno sem o sangue do sacrifício. Caim, sendo mais velho, não quis ouvir o seu irmão. Abel trouxe dos primogênitos de seu rebanho e do melhor
como o Eterno havia ordenado, e cheio de fé no Messias por vir, e com humilde reverência apresentou sua oferta, e o Eterno a aceitou. Uma luz brilhou do céu e consumiu a oferta de Abel. Caim não observou manifestação de que sua oferta houvesse sido aceita. Irou-se com o Eterno e com seu irmão. O Eterno condescendeu em enviar um anjo para conversar com ele. O anjo inquiriu quanto à razão de sua ira. Informou de que, se ele fizesse o bem e seguisse as orientações dadas pelo Eterno, ele o aceitaria e estimaria sua oferta. Mas, se ele não se submetesse humildemente aos planos divinos, crendo e obedecendo, o Eterno não poderia aceitar a oferta. O anjo declarou a Caim que isso não era injustiça da parte do Eterno, ou parcialidade mostrada para com Abel, mas que era em virtude de seu pecado e desobediência à expressa ordem do Eterno, que ele não aceitaria a oferta, e que se ele agisse corretamente, seria aceito pelo Eterno. Mas mesmo depois de ser assim fielmente instruído, Caim não se arrependeu. Em sua inveja e orgulho, contendeu com Abel e o reprovou. Enquanto Abel justificava o plano do Eterno, Caim tornou-se enraivecido, e sua ira cresceu e ardeu contra Abel, até levá-lo a matar o irmão. Espiritual Gifes, volume 3, páginas 47 a 49. Adão e os anjos instruíram os antediluvianos. As vantagens dos homens daquela época, antes do dilúvio, para adquirirem conhecimento do Eterno mediante suas obras, nunca foram desde então igualadas. E assim, longe de ser uma era de trevas religiosas, foi ela uma grande luz. Todo o mundo teve oportunidade de receber instrução de Adão. E os que temiam ao Eterno tinham também o Filho do Eterno e os anjos como seus instrutores. Patriarcas e Profetas, página 83. Os homens naqueles dias, antes do dilúvio, viviam quase 1000 anos. E anjos visitavam-nos com instruções provindas diretamente do Filho do Eterno. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 230. Enoque. Enoque escutou dos lábios de Adão a dolorosa história da queda e a preciosa promessa da condescendente graça do Eterno, em oferecer o dom de seu Filho como Redentor do mundo. Creu nela e sobre ela repousou. Enoque era um santo homem, servia ao Eterno com singeleza de coração. Compreendeu a corrupção da família humana e separou-se dos descendentes de Caim, reprovando-os por sua grande maldade. Sua alma se agitava ao testemunhar diariamente como pisavam a autoridade do Eterno. Decidiu separar-se deles e gastar muito de seu tempo em solidão, devotando-se à reflexão e oração. Esperava diante do Eterno e orava para conhecer mais perfeitamente a sua vontade, a fim de poder realizá-la. O Eterno comunicava-se com Enoque por intermédio de seus anjos, dando-lhes instrução divina. Fez-lhe saber que não suportaria para sempre a rebelião do homem, que seu propósito era destruir a raça pecadora pelo derramamento de um dilúvio de água sobre a terra. O Eterno abriu mais amplamente para Enoque o plano da salvação, e pelo espírito de profecia transportou através de gerações que viveriam depois do dilúvio e mostrou-lhe os grandes eventos relacionados com o segundo advento do nosso Salvador. Enoque sentira-se perturbado com respeito aos mortos. Parecia-lhe que os justos e os ímpios iriam para o pó juntamente e que este seria o fim de ambos, né? É porque os perdidos serão como a areia do mar.
E Mateus 24, 22, meus irmãos e minhas irmãs, está escrito: se aqueles dias não tivessem sido abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. Então, para você ver o quanto que é devastador o pecado em nossas vidas. Em visão profética, foi instruído com relação ao Filho do Eterno, que devia morrer como sacrifício pelo homem, e foi-lhe mostrado a vinda do nosso Salvador nas nuvens do céu, acompanhando da multidão de anjos, a fim de dar vida aos justos mortos e resgatá-los da sepultura. Olha que visão maravilhosa que o nosso eterno Pai Celestial deu a Enoque lá atrás, para ele ver até a visão que ele teve até a vinda do nosso Salvador nas nuvens. Que coisa maravilhosa! Enoque fielmente transmitiu ao povo tudo o que o Eterno lhe havia revelado, pelo espírito de profecia. Alguns creram em suas palavras e volveram de sua maldade para o temor e adoração ao Eterno. Things of the Times, 20 de fevereiro de 1879. Enoque escolhia certos períodos para o retiro, não desejando que as pessoas o encontrassem, pois elas interrompiam sua santa meditação e comunhão com o Eterno. Não se excluía permanentemente do convívio social com os que o amavam e ouviam suas palavras de sabedoria. Tampouco se apartava completamente dos corruptos. Encontrava-se com os bons e os infiéis a determinados intervalos, labutando para fazer volver os ímpios de seus maus caminhos. Spiritual Gifts, volume 3, página 56. Que isso sirva de exemplo para mim e para você. Enoque continuou a crescer celestialmente enquanto se comunicava com o Eterno. O Eterno amava Enoque porque ele firmemente o seguia, aborrecendo a iniquidade, e fervorosamente buscava conhecimento celestial para fazer com perfeição a sua vontade. Anelava unir-se ainda mais estreitamente ao Eterno, a quem temia, reverenciava e adorava. O Eterno não permitiria que Enoque morresse como os demais homens. Enviou anjos para levá-lo ao céu sem provar a morte. Na presença dos justos e ímpios, foi Enoque removido deles. Aqueles que o amavam pensavam que o Eterno pudesse havê-lo deixado em algum de seus lugares de retiro. Entretanto, depois de o procurarem diligentemente, não sendo capazes de encontrá-lo, entenderam que ele não mais seria achado, pois o Eterno o levara. Things of the Times, 20 de fevereiro de 1879. As flamejantes carruagens do Eterno foram enviadas para recolher este santo homem, e ele foi conduzido ao céu. Review and Herald, 19 de abril de 1870. O Eterno me proporcionou uma vista de outros mundos. Foram-me dadas asas, e o anjo me acompanhou da cidade a um lugar fulgurante e glorioso. Então, fui levado a um mundo que tinha 7 luas. Vi ali o bom e velho Enoque, que tinha sido transladado. Em sua destra havia uma palma resplendente, e em cada folha estava escrito Vitória. Pendia-lhes a cabeça uma grinalda branca, deslumbrante, com folhas, e no meio de cada folha estava escrito Pureza. E em redor da grinalda havia pedras de várias cores, que resplandeciam mais do que as estrelas, e lançavam reflexos sobre as letras, realçando-as. Na parte posterior da cabeça havia um arco, e em que rematava a grinalda, e nele estava escrito Santidade. Sobre a grinalda havia uma linda coroa que brilhava mais do que o sol. Perguntei-lhe se este era o lugar para onde foi transportado da terra. Ele disse: não é, minha morada é na cidade, e eu vim visitar este lugar. Primeiros Escritos, páginas 39 e 40.
Enoque representa os que ficarão sobre a terra e serão transladados sem experimentar a morte. Ou seja, ele representa os 144 mil. Esse número de pessoas, que é literal, não vão morrer. Eis o mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Aqueles que serão rodeados de toda corrupção, vileza, pecado, iniquidade, mas ainda assim se manterão imaculados. Podemos proceder como Enoque. Foi tomado provisão em nosso favor. Anjos do Eterno, excelentes em poder, são enviados para ministrar aos herdeiros da salvação. Estes anjos, ao perceberem que estamos fazendo o último esforço possível para sermos vencedores, realizarão a sua parte e sua luz brilhará em torno de nós, dissipando a influência dos anjos maus que nos rodeiam. Criarão uma fortificação semelhante a muros de fogo à nossa volta. Review and Herald, 19 de abril de 1870. Está vendo, meu irmão, minha irmã? Se nós nos esforçarmos, se nós fizermos a vontade do nosso eterno Pai, os anjos vão nos proteger e nós não morreremos. 1000 cairão, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Assim está escrito. Noé. Aquele que viveram nos dias de Noé e Abraão eram mais semelhantes aos anjos na forma, graça e força. Interessante essa informação, né? Desde então, cada geração vem se tornando mais fraca. Espiritual GIFs, volume 1, página 69. Aí diz que o homem está evoluindo. Nós estamos cada vez ficando mais debilitados, mais fracos, mais frágeis. Olha como eram os homens daquele tempo. Mais de 100 anos antes do dilúvio, o Eterno mandou um anjo ao fiel Noé para fazê-lo saber que ele não mais teria misericórdia da raça corrupta, mas não queria que ignorassem seu desígnio. Instruiria a Noé e faria dele um fiel pregador para advertir o mundo da breve destruição, de modo que os habitantes da terra ficassem sem escusas. Mas eles desprezaram as orientações de Noé. E assim não vai ser diferente nos dias de hoje. Anjos foram enviados a recolher das florestas e campos animais que o Eterno havia criado. The Spirit of Prophecy, volume 1, páginas 69 e 72. Os anjos buscaram esses animais e eles os seguiram de 2 em 2, macho e fêmea, sendo que os animais limpos foram de 7 em 7. Espiritual GIFs, volume 3, página 67. Tudo estava pronto para o fechamento da arca, o que não podia ser feito pelo lado de dentro, por Noé. Foi fechado pelo lado de fora. Um anjo foi visto pela multidão escarnecedora, descendo do céu e revestido de luz deslumbrante, parecida com um relâmpago. Ele fechou a maciça porta e então tomou outra vez seu caminho em direção ao céu. The Spirit of Prophecy, volume 1, página 72. Apesar que em Gênesis capítulo 7, verso 16, tem lá, diz que foi o próprio Pai Celestial, o nosso próprio Criador, Yahweh, foi ele que fechou a porta. Ok? Não podemos esquecer esse detalhe. Chegada o dilúvio. A despeito da solene demonstração do poder do Eterno, que haviam contemplado da inusitada presença dos animais que provinham dos bosques e campos em direção à arca, do anjo do Eterno que desceu do céu revestido de terrível majestade e fechou a porta da arca, os antediluvianos endureceram o coração e prosseguiram divertindo-se e zombando das manifestações do poder divino. Entretanto, no 8º dia, os céus se enagreceram. Então, assim, o nosso Pai Celestial pediu para Noé entrar na arca com a sua família.
Por 7 dias eles ficaram lá e nada aconteceu. E o povo de lá de fora zombando deles. Olha o que aconteceu no 8º dia. A chuva jorrou das nuvens situadas acima deles. Era algo que jamais haviam testemunhado. O temporal aumentou em violência até que as águas pareciam jorrar do céu em cataratas. Jatos de água surgiam da terra com indescritível força, lançando maciças rochas a centenas de metros de altura, para em seguida caírem e serem sepultados nas profundezas da terra. Então, tanto jorrava a água de cima para baixo, como de baixo para cima. A violência da tempestade aumentou, e por entre a fúria dos elementos, escutavam-se os lamentos das pessoas que haviam desprezado a autoridade do Eterno. Árvores, construções, rochas e terras eram arremessados em todas as direções. O terror de homens e animais ultrapassavam qualquer descrição. Até mesmo Satanás, obrigado a permanecer em meio aos elementos em fúria, temeu por sua vida. Será que foi uma coisa feia para ele ter medo? Anjos excelentes em poder guiaram a arca e a preservaram do perigo. A cada momento, durante o tenebroso temporal de 40 dias e 40 noites, a preservação da arca representou um milagre do Todo-Poderoso. The Spirit of Prophecy, volume 1, páginas 73 e 75. Após o dilúvio, Noé e sua família esperaram ansiosamente o rebaixamento das águas. Ele desejava retornar à terra. Enviou um corvo para voar ao exterior e outra vez, de volta à arca, não obteve a informação desejada. De modo que enviou uma pomba. Esta, não encontrando lugar para pousar, retornou à arca. Depois de 7 dias, a pomba foi novamente solta, e quando se viu em seu bico uma folha de oliveira, houve grande regozijo por parte daquela família de 8 pessoas, que por tanto tempo haviam estado fechados na arca. Novamente, um anjo desceu e abriu a porta da arca. Noé podia remover a cobertura do barco, mas não era capaz de abrir a porta que o Eterno fechara. O Eterno falou a Noé por intermédio do anjo que abriu a porta e ordenou àquela família que saísse da arca, levando consigo todos os seres viventes que ali haviam permanecido. Eles ficaram na arca por 1 ano. 1 ano trancado na arca. Depois de sair da arca, olhou Noé aos fortes animais ferozes que com ele saíram. Olhou também para sua família de 8 pessoas e sentiu grande temor de que as feras fossem destruí-los. Mas o Eterno enviou um anjo a seu servo com esta mensagem: e será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda a árvore dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na vossa mão serão entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. Gênesis capítulo 9, versículo 2 e 3. The Spirit of Prophecy, volume 1, páginas 76, 78 e 79. Os construtores da Torre de Babel. Alguns dos descendentes de Noé logo começaram a apostatar. Alguns descriam da existência do Eterno, outros criam que o Eterno existia. Aqueles que eram inimigos do Eterno se sentiam diariamente reprovados pela justa conversação e piedosa vida daqueles que o amavam. Obedeciam e exaltavam o Eterno. Os descrentes consultaram entre si e decidiram separar-se dos fiéis. Viajaram a uma certa distância daqueles, escolhendo uma vasta planície para habitar. Construíram então uma cidade e conceberam a ideia de edificação de uma grande torre que alcançasse as nuvens, para que pudessem não mais ser dispersados.
construiriam sua torre a uma altura muito maior do que as águas haviam alcançado durante o dilúvio, e assim seriam como deuses e governadores do povo. Exaltaram-se contra o Eterno. Ele, porém, não lhes permitiu contemplar seu trabalho. Tinha construído a torre até grande altura, quando o Eterno mandou 2 anjos para confundi-los em seu trabalho. Os anjos confundiram sua linguagem. Depois disso, não houve mais harmonia em seu trabalho. Irados uns com os outros, e sem saber o que atribuir os maus entendidos e estranhas palavras entre eles, abandonaram a empreitada, separando-se uns dos outros e se espalharam sobre a terra. Até aquele tempo os homens haviam falado uma única língua. Raios do céu, como um sinal da ira do Eterno, quebraram a porção superior da torre, lançando-a por terra. The Spirit of Prophecy, volume 1, página 91 a 93. É isso, meus irmãos e minhas irmãs. Ficamos por aqui na leitura do capítulo 6 da Verdade sobre os Anjos. E vamos fazer a próxima leitura, no próximo vídeo, do capítulo 7 sobre os anjos na era patriarcal. Fique na paz do nosso intercessor, Yahushua, e que o Espírito Santo continue habitando em vocês, fazendo morada em vocês. Amém.